Quando se fala em inovação, logo se pensa em algo revolucionário, que envolva muita tecnologia, às vezes até feito em laboratório ou por gênios, não é? Na verdade, em empreendedorismo, para inovar não precisa de um ambiente ou pessoas especiais ou nada tão inusitado. Quando se consegue fazer algo novo, ou então que melhore o que já existe e que isso atenda às necessidades, que gere economia e valor, já se está inovando. No programa Repórter Empreender de hoje, vamos conhecer histórias de empreendedores que inovaram com uma ideia, um propósito e fizeram toda a diferença na vida delas e de muitas outras pessoas. Nós somos uma startup de robótica educacional e o nosso objetivo é justamente democratizar o ensino de tecnologia no Brasil. Porque todo mundo tem a ideia de inovação, trazer um Brasil melhor, mudar a educação e cada um constrói seu bloquinho. Então a ideia é você poder testar o que é bom, testar também o que é ruim e elaborar soluções melhores. Eles são jovens e eu diria, têm mais que planos, têm ideias para hoje. A primeira história a gente começa a contar nessa pequena sala, numa área comercial de Brasília. É a história do Rafael, dos gêmeos Gabriel e Vitor e da Mohana. Eles são sócios e juntos eles criaram uma startup. Eles se conhecem há mais de 10 anos, estudavam juntos na adolescência, já participaram de competições de robótica, de Olimpíadas de computação juntos também e têm as mesmas ideias. Juntaram tudo isso e a partir daqui estão ganhando o Brasil. A gente trabalha com alunos, com professores, com escolas e até mesmo com empresas que perceberam que o mundo está cada vez mais digital e que precisam de alguma forma se adaptar a essa nova realidade. A nova realidade aqui inclui saber mexer ou usar fácil um robozinho como esse, por exemplo, para aprender algo novo, explicar algo complexo ou resolver um problema. Estamos falando dos benefícios da robótica, da programação em linguagem de computador, de aplicativos e de inteligência artificial. Difícil para você? Para muita gente. E eles sabem como lidar com isso. São raras as pessoas que entendem como funciona aquele aplicativo do celular, ou pelo menos têm uma noção de todos os recursos que a gente usa no dia a dia. E a nossa intenção aqui é justamente tentar trazer esse conhecimento para o dia a dia dos nossos cidadãos, sejam eles alunos, sejam eles funcionários de uma empresa, para que a gente possa, assim, ser produtores, protagonistas de novas tecnologias. Qual é o diferencial de vocês? A gente trabalha muito essa questão da robótica meio e a robótica fim. Então a robótica fim é justamente o aluno poder aprender a construir um carrinho, entender como funciona um LED, um sensor de luz, um sensor de distância. A nossa proposta ela é sempre vinculada a essa ideia da robótica meia. Então o robótica meio não é o professor de robótica que vai dar aula de robótica no contraturno. É todo um processo de cultura da escola, de entender que eu, professor de geografia, posso usar a robótica para trabalhar um conteúdo. O curioso e também o mais interessante na história desses jovens empresários é que a inovação aqui não está no fato deles dominarem, trabalharem com tecnologia, não. Está no propósito, em buscar a solução para uma demanda, uma dificuldade que eles sentiam já no ensino médio. Por isso, o foco aqui é a educação. Bom, na verdade, eu acho que a demanda ela surgiu enquanto nós éramos alunos. Então, a gente sempre tinha uma dificuldade, às vezes, de perceber para que eu vou estudar isso, né? Uma frase que a gente sempre escuta na escola. E a gente tinha uma aptidão, um gosto muito grande pelo mundo da tecnologia. Então, a gente percebeu que, em questões de propósito, do que a gente queria trabalhar, seria justamente trazer impacto social no universo da educação, utilizando o que a gente mais gostava, que era o mundo da robótica, da programação. Eu acho que uma inovação muito importante que a gente tem é estar muito afiado com o nosso público-alvo. A gente era aluno enquanto a gente estava na escola e já estava atuando com a educação, já estava assumindo para professor. E a gente entrou na faculdade para buscar uma capacitação profissional de educação, né, fazer curso de licenciatura, enquanto dávamos aula e já estamos no processo para nos graduar. E em nenhum momento a gente se distanciou da sala de aula, nem de aluno, nem do lado do professor. Então a gente tem muita noção de como é que funciona esses dois lados, a gente conseguiu viver os dois e criar um case de sucesso que o professor não fique sobrecarregado e o aluno não fique num cenário de passivo, ele consiga ter uma diferença. Então, como nós sempre estamos nesse papel de estudante,
de empresário e também como professor, nós temos uma familiaridade muito maior com ele. Então nós não estamos aqui resolvendo problemas que nós achamos que o professor tem. Nós estamos aqui para realmente sentir na pele o que é um problema, para poder testar, se colocar à disposição também de errar e depois sim propor realmente uma solução para a comunidade acadêmica também. A vontade de inovar surgiu na escola e foi lá também que os 3 amigos tiveram a ideia de criar um projeto de robótica. Faltava convencer a escola a abraçar a ideia. E deu certo. A gente fez a proposta para que eles adquirissem os kits e a gente ia passar esse conhecimento para os outros alunos. Então a gente ia ensinar a robótica para eles e dali eles iam ensinar para os próximos alunos, o projeto ia se perpetuar. Com ideia e projeto na mão, os garotos começariam aí então uma nova jornada, com todos os desafios que a inovação apresenta, é claro. E apesar de todo o conhecimento, eles aí se deram conta de que lidar com tecnologia no Brasil tinha algumas particularidades. A grande questão é que ensinar programação não é muito simples. A gente tem uma série de barreiras que são muito difíceis, às vezes, de passar na hora de começar a conhecer esse conhecimento. A primeira delas são os estereótipos. Aquela questão de você precisa ser um gênio, aquele hacker nerd que a gente vê nos filmes, que super entende tecnologia para começar e que já gera esse estigma de talvez isso não seja para mim, talvez eu não esteja tão ligado a esse mundo da tecnologia. Quando você vence essa barreira, aí a gente tem questões práticas como o idioma. Hoje no Brasil a gente tem mais ou menos 5% da população que de fato fala o inglês ou que tem a fluência no idioma. E a maioria das linguagens de programação, elas são em inglês. Então, a nossa primeira proposta, ainda lá na escola, era justamente que a gente pudesse criar uma plataforma de robótica em que os conhecimentos, os comandos que os alunos tinham que passar fossem mais simples. Então, ao invés do aluno escrever, por exemplo, Digital Write LED High, que é um comando que às vezes para ele não faz sentido algum, para quem está começando programação, ele pudesse escrever ligar LED e ver o LED ligando. Então, essa é a linha o princípio do nosso trabalho. Foi descobrir essa vontade de trabalhar na educação, de transformar a educação por meio da tecnologia e identificar algumas das barreiras que impediam que esse conhecimento chegasse a mais pessoas aqui no Brasil. Eu gosto muito de falar sobre a afinidade que você tem, às vezes, de aprender as coisas. Na verdade, é uma coisa que você começa a elaborar com você mesmo. Às vezes, você está mais aberto, mais receptivo, você tem mais chance de realizar aquilo lá. E nós vemos muitas vezes que nós tínhamos caixas muito bem fechadas. Então, muitas vezes na matéria de geografia, eu não conversava com artes, não conversava com história. E para aquele aluno que às vezes tem uma área de conhecimento mais diversa, que às vezes tem uma familiaridade maior com geografia, mas não gosta tanto de matemática, a partir do momento que você consegue entrelaçar elas, começa a apresentar de uma maneira mais comum, assim como nós vivemos dentro da natureza, para ele começa a ser mais significativo aquele aprendizado, começa a aproximar ele. Não necessariamente você tem que dar uma aula para ele de geografia para alcançar matemática, mas foi uma maneira de alcançar a atenção dele, aumentar o engajamento dele e alcançar assim aquele aluno com um toque mais especial, mais específico também. Rapaz, isso é revolucionário, né? Como na prática acontece? Então, nós conseguimos fazer isso na prática de várias maneiras diferentes. Nós temos muitos teóricos falando, mas para fazer isso na prática, nós temos justamente elaborar uma teoria que nós temos, que é do chão baixo. Então, para você conseguir inserir uma tecnologia, algum aprendizado na sala de aula, ele tem que ter o chão baixo. Você tem que ser fácil de subir, você tem que ter uma maneira de conseguir aplicar ele com facilidade. E além disso, tem que ter o teto alto, que é você conseguir crescer bastante lá dentro. Então não é apenas você conseguir começar, é conseguir elaborar cada vez projetos mais complexos, ter maior conectividade lá dentro. E também uma coisa muito importante, que são as paredes largas, que não é você seguir apenas um caminho, é você fazer aquilo que você gosta. Nosso trabalho ele é muito focado justamente em utilizar diferentes produtos que nós temos para entregar uma solução completa, seja para o aluno, para o professor, para a escola ou para a empresa. Então hoje nós temos cursos gravados para o aluno, em que ele pode começar a aprender, viver a sua própria jornada de projetos. Ele vai montando ali, liga um LED, começa a usar um sensor, quando você vê ele está criando um aplicativo para automatizar a sala dele. E a gente tem também uma capacitação para o professor, para o docente. E essa capacitação ela vai muito mais na linha de como que eu posso utilizar a tecnologia para melhorar o meu dia a dia em sala de aula. Então, a gente escuta sempre aquela fala de que a educação está obsoleta, de que cada vez é mais difícil reter a atenção do aluno, e o nosso objetivo é usar a tecnologia não como um fim. Eu não quero que o aluno saiba girar um motor ou saiba ligar um LED. Eu quero que ele veja a tecnologia como uma ferramenta educacional, como algo para, às vezes, ele pegar um conhecimento que está na escola e que fica muito abstrato se eu só colocar ele no quadro. Mais que quadro, a tela hoje é aliada nesse processo. Rafael e os sócios disponibilizam parte dos conteúdos na internet e comercializam o material também.
E eles têm ainda um canal no YouTube sobre o assunto. A gente faz a capacitação online, a gente oferece os materiais, os simuladores, os kits, os planos de aula com os projetos. E depois a gente vai fazendo esse acompanhamento com o professor. Então, é a personalização do projeto. Ah, essa escola quer robótica para levar os alunos para a Olimpíada Brasileira, por exemplo, para que os meninos possam construir robôs de resgate. Não, eu quero uma robótica mais ligada à educação tecnológica, alfabetização digital, o aluno entender a segurança na internet, entender os projetos de robótica que ele pode fazer e promover, quem sabe, sua própria startup. Ou às vezes a gente tem instituições que querem trabalhar a BNCC e o novo ensino médio, né, esse novo currículo que a gente está vivendo na educação, e que enxergam a tecnologia como um caminho para trabalhar uma das competências desse novo currículo, que é a cultura digital. Depois a gente desenvolveu a plataforma de linguagem de programação em português, pensou em como que ela se colocaria no mercado, se ela seria gratuita, inclusive ficou decidido que ela é gratuita, open source, está aí disponível para quem quiser baixar, justamente porque ela cumpre esse propósito de democratização. E em cima dela a gente começou a trabalhar com a possibilidade de fazer cursos, oficinas, trabalhar com o ensino superior, quem sabe alunos recém-chegados da engenharia que sentem essa necessidade, essa dificuldade. Testamos com um público mais jovem, também nesse modelo de trabalhar o aluno ou a criança que quer aprender programação, para enfim chegar nesse modelo em que a gente enxergou na escola como um potencial transformador muito grande. Rafael diz ainda que o processo de democratização da robótica e da tecnologia é não só para todos, como para todas as áreas. Se eu sou um professor de educação física, por exemplo, será que a robótica ela cabe no meu dia a dia de escola? E a gente mostra que sim. Então a gente traz projetos em que, por exemplo, eu posso trabalhar o tempo de reação dos alunos e aí eles percebem como que isso impacta a prática desportiva deles. A gente pode falar, por exemplo, da frequência cardíaca quando você pratica uma atividade ou quando você está em repouso e como que isso diferencia, né, fisiologicamente o seu corpo. E para tudo isso a gente tenta trazer uma contextualização prática. Então um projetinho de robótica, um jogo, alguma coisa que o aluno vai poder mexer, que ele vai poder construir e sentir mesmo que ele está construindo a sua própria solução, está explorando o conhecimento do seu jeito. Então, uma maneira muito legal que nós temos disso é uma aula que nós demos às vezes sobre como você consegue montar, sobre aerodinâmica, sobre às vezes, mesmo que você esteja montando apenas uma mão assim mais cibernética, um projeto mais rústico. E você não precisa prender o aluno de forma alguma a montar uma mão. Ele pode montar um animal, ou às vezes ele tem um hiperfoco para o outro lado, alguma outra tensão para o outro lado, que não monta um avião, que não monta um foguete, você vai usar exatamente o mesmo princípio de um tendão. Porém, ele está fazendo aquilo que tem paixão por ele. E ele está aprendendo na prática, não necessariamente naquele projeto que o professor trouxe, mas com uma base, com uma ideia, partindo para aquilo que é realmente relevante para ele. E tem algum outro exemplo? Eu vejo que você tem uma bancada aqui bastante vasta. Nós temos também esse projeto, onde nós exploramos um pouco mais sobre energias renováveis. A ideia aqui não é ter aquele padrão falando sobre U é igual a R vezes I, que você vai ter corrente elétrica, para você ter maior eficiência do painel solar, você vai ter que ter o raio perpendicular. Não, a ideia é trazer propósito para esse aluno, um contexto real. Então a gente fala para ele, tá, de onde vem a energia que você consome? Ah não, ela vem de uma hidrelétrica chamada Tananã, que fica aqui no entorno de Brasília. Tá, mas como é que ela chega até aqui? Ah não, tem uma fiação oculta na minha sala. Tá, mas por que é uma barragem? E aí que vem o momento da indagação. Você não vai necessariamente trazer a resposta, mas você indaga o aluno. E aí você começa a levantar várias hipóteses. Ah, eu acho que é por conta do clima, acho que é por conta da quantidade de recursos hídricos, acho que é uma questão social, ambiental, política. E aí você começa a trazer para o aluno justamente isso. Em vez de eu virar para ele e vou dizer, ó, esse aqui é painel solar, esse aqui é uma energia hidrelétrica, esse aqui é uma eólica. Não, cada um vai montar o seu projeto. Cada um deles vai pesquisar qual que é a questão mais favorável para você trazer aquele tipo de energia para o seu país. E no final, eles são protagonistas. Eles fazem uma grande feira de ciências e eles apresentam os projetos um para o outro. Ó, eu explorei aqui, a energia nuclear funciona assim, assim, assado. E você pode usar ela para tal questão social, tal questão ambiental, tal questão política. E aí você tem um aluno que não é mais apenas o aluno que foi lá e aprendeu sobre o painel solar. Ele é um aluno muito mais participativo da sua comunidade. Ele consegue ter uma questão social, uma participação. Então agora, ele não é apenas instruído sobre como funciona o painel solar, mas como ele afeta o seu dia a dia, como ele afeta a sua questão política, como é que ele pode influenciar no futuro como cidadão e também propor novas soluções na sua comunidade.
Tem algum que é menina dos olhos de vocês, algum dos projetos? Algo que foi mais desafiante, talvez? Eu gosto muito de apresentar a proposta da bomba. Esse aqui é um projeto que trabalha diferentes contextos, né? A gente utiliza em diferentes tipos de dinâmica, eu vou explicar um pouquinho mais pra frente, mas que eu particularmente tenho uma paixão muito grande pela forma como ela é construída. Ela usa da tecnologia que a gente trabalha para criar esse material didático, ela usa o corte a laser, a impressão 3D, né, que são outras tecnologias que a gente trabalha, e a proposta dela é muito interessante, porque a gente usa não só como um momento de sensibilização, então eu que sou um aluno, nunca montei um circuito, vou ter a chance aqui nesse joguinho de mexer com os fios, de testar as conexões, de entender mais ou menos como isso funciona, sempre num contexto bem simples, mas ela também trabalha as chamadas soft skills. Então a proposta dela é, eu tenho alguns alunos que conseguem enxergar essa bomba, tem várias características, um número de série, uns símbolos diferentes, e outros alunos que têm acesso ao manual dela. Então, os alunos que têm um manual têm que, de alguma forma, comunicar as instruções que eles têm que fazer para desarmar a bomba, e os alunos da bomba têm que passar as informações que eles enxergam. Se ela tem 4 baterias, ou se ela tem um número de série específico, e assim a gente vai trabalhando a liderança, o trabalho em equipe, a comunicação efetiva entre os estudantes. Desenvolver um produto ou uma ideia inovadora não acontece do dia para a noite, nem de uma hora para outra, não, né? É preciso esforço, dedicação, tempo, planejamento. Primeiro é preciso não ter medo de inovar. Depois, segundo os especialistas, é necessário criar nas empresas um ambiente propício para a inovação e também para o envolvimento de todos no processo. Rafael, diretor de marketing. Gabriel, financeiro. Vitor, diretor executivo. Mohana, diretora de projetos e especialista em economia comportamental. Os garotos estão terminando a faculdade. E juntos, todos aqui estão revolucionando o modo de ensinar, de certa forma. E com isso, aprendendo a empreender também. Você é da área da computação, certo? Sim. Da área de TI, né? E como entrou o empreendedorismo na sua vida, no seu conhecimento, como você lidou com essa outra vertente? Eu acho que foi um processo muito natural, porque como a gente já tinha começado o processo de dar aulas, a gente já estava atuando profissionalmente. Então o que a gente fez foi transformar um projeto de escola que a gente tinha se apaixonado, que a gente já trabalhava com afinco, num cenário que podia ser uma empresa. A gente já tinha detectado qual que era o problema, já tínhamos a nossa solução, e no final a empresa só pega uma solução e aplica no mercado. Então foi um caminho muito orgânico, muito natural que a gente acabou enfrentando. Eu gosto muito de trazer esse viés da espontaneidade para nossa jornada empreendedora. Então, depois de encontrar esse propósito, depois de perceber que a gente queria trabalhar com impacto social no universo da educação, a gente começou a refletir quais seriam os caminhos que a gente podia seguir dali. Às vezes abrir uma organização sem fins lucrativos, às vezes fazer disso um projeto mais de hobby mesmo. E a percepção que todos os sócios tinham era que se a gente não se dedicasse em tempo integral, as outras demandas da vida, seja a faculdade, seja o emprego formal, eles iam assumir esse espaço. Então a gente decidiu de fato empreender porque era uma possibilidade da gente trabalhar com algo que para nós era muito caro, que a gente via um propósito e ainda assim, né, conseguir gerar o nosso sustento, conseguir gerar ali o impacto que a gente queria, né, a nossa proposta. Então, Rafael, mas vocês não tinham conhecimento de empreendedorismo, né? Tinham conhecimento de robótica. Perfeito. Como vocês, enfim, onde buscaram esse conhecimento? Então, na verdade, esse começo de tudo, ele estava ali mais ou menos na saída do ensino médio, primeiro ingresso na universidade, nas áreas de engenharia, de computação. Então, a gente estava vivendo aquele primeiro baque das disciplinas de cálculo, da programação mais formal, e em cima disso a gente estava procurando algum tipo de capacitação também para o lado de empreendedorismo, né? Então, qual que seria o nosso produto, quem seriam os nossos clientes, entender mais ou menos essa dinâmica de como a gente queria se posicionar como empresa, foi tudo um processo vivido, né, de forma contínua. Então, para a gente de fato conseguir esse conhecimento, buscar aprender sobre como abrir um negócio, a gente foi em busca primeiro, né, de possíveis parceiros nesse sentido, né, organizações que trabalham esse mundo do trabalho, palestras, cursos, qualquer coisa que a gente pudesse entender um pouquinho da formalização da startup. Então, muito comum você viver esse glamour do, vou abrir um negócio, vou virar
o próximo Bill Gates, a próxima grande Apple, e não pensar, né, nesses primeiros passos, que é a burocracia de você ter um regimento tributário decente, você entender como que vai funcionar a sua parte legal. Tudo isso a gente fez justamente procurando capacitação. A empresa tem 5 anos. O primeiro cliente, uma escola, começou a ser atendido em 2019. Um ano depois, já eram 5 no Distrito Federal. Mas aí veio a pandemia e eles se reinventaram. O nosso negócio mudou muito, foi muito impactado com o fechamento das escolas e a gente precisava entender como que a gente ia se posicionar nisso. Então 2020 foi um ano também de muita transformação para nós, que a gente aprendeu como que a gente podia usar cada vez mais dessas tecnologias que a gente tanto ensinava para propor novos modelos de negócio também. A gente atendia muito presencialmente nas escolas, num modelo em que a gente, para expandir, precisaria de cada vez mais professores capacitados. E durante a pandemia, a gente teve a oportunidade de criar nossos primeiros cursos digitais. A gente trabalhou com centenas de professores em capacitações, teve a oportunidade de criar plataformas, fazer parcerias com universidades do Reino Unido para pegar simuladores de robótica e complementar o nosso trabalho. E em cima disso, a gente montou uma nova forma de entregar o que a gente já fazia, que era o ensino de tecnologia. Muito do trabalho deles se expande para a comunidade também. Os jovens e inovadores empresários entendem que é preciso mais para democratizar o conhecimento. A gente tem alguns projetos voluntários aqui no Distrito Federal, a gente faz a capacitação de professores voluntários e faz o acompanhamento deles em zonas de periferia daqui. E já vimos, por exemplo, alunos que nunca tinham visto programação na vida, fazer um semestre conosco do básico, da robótica, dos componentes que eles vão trabalhando e no final conseguir uma bolsa para fazer um curso de jogos, por exemplo, começar a trabalhar jogos digitais. Eu encontrei esse aluno há poucos semestres e ele disse que ele estava super engajado, aprendendo modelagem em 3D e que ele queria fazer jogos para a vida. A nossa proposta é essa, é tentar apresentar o mundo da tecnologia para que esse mundo possa apresentar novos mundos para as pessoas. E quando a gente olhou a nossa volta, né, os nossos colegas de escola privada em Brasília, acho que mesmo nesse cenário tão utópico, né, tão topo de cadeia, não era uma realidade para todos. Ninguém tinha essa oportunidade à nossa volta. Então a gente acabou sentindo um peso de distribuir o que nós aprendemos, o que nós conseguimos conquistar. E a gente começou daí pela nossa escola, a nossa escola transformou para outras escolas à nossa volta, e agora a gente está tentando impactar o Brasil, estamos buscando outras vertentes. Então, foi um alinhamento muito natural. A gente encontrou pessoas que, compartilhando a mesma vivência ali de estar juntos fazendo um robô, virar a madrugada resolvendo pequenos problemas de programação que pareciam enormes, conseguiram encontrar que essa experiência era significativa e devia ser compartilhada com os outros que não tinham essa oportunidade até agora. Inovação é coisa séria e é talvez um dos termos mais utilizados no mundo dos negócios. Muito do sucesso de grandes empresas mundo afora se atribui à capacidade que elas tiveram de inovar. Mas o que elas fizeram para isso? Bom, certamente, primeiro, saíram da zona de conforto, né? Arriscaram, ousaram. E é importante dizer também que inovação não é o mesmo que criatividade. Você pode ser criativo, mas não necessariamente inovador. Para inovar, é preciso ir além. A inovação ela vem muito mais dessa visão, que às vezes a gente não consegue ver um outro ângulo, né, para uma situação, e que eu acho que é muito prático. Então, para nós, a gente conseguiu fugir de um modelo que estava, entre aspas, consolidado no mercado de robótica educacional, que era você montar a metodologia, trabalhar um material didático, fazer o seu kit e expandir suas franquias pelo Brasil e construir um novo modelo que bebe um pouco desse ensino híbrido que a gente vê no pós-pandemia, né, no pós-Covid, em que a gente pode não só trabalhar a robótica com os alunos, mas capacitar o professor, dar uma versão do projeto para a própria instituição. A educação é um processo que se estuda há muitas centenas de anos. A gente vê nas últimas décadas dezenas de artigos falando sobre diferentes abordagens, como a educação deveria ser. E existem momentos em que a gente tem, por exemplo, um educador que está aí há 30 anos, sei lá, 5 décadas já lecionando, que já tem um método consolidado e que agora, né, é apresentado a uma nova perspectiva, às vezes de jovens aqui nos seus 20, 30 anos, que querem trabalhar robótica e metodologias ativas ali dentro de sala. Então essa é uma construção de credibilidade que acontece muito no caso a caso, mas ela vem muito dos próprios cases que a gente já
conseguiu montar. A gente já trabalhou com dezenas de milhares de estudantes em programas do governo, a gente já trabalhou com projetos sociais que trouxeram resultados, a gente já trabalhou com diferentes escolas, levamos alunos para Olimpíadas que buscaram medalhas e também com o nosso próprio desenvolvimento pessoal. Então, querendo ou não, né, esse filho da robótica que a gente defende tanto aqui, ele também gerou frutos para nós. Antes mesmo de ser uma startup, a gente fazia parte de Olimpíadas do Conhecimento, ganhou medalhas nesse sentido e pôde se colocar no mercado como alguém que de fato está estudando e quer trabalhar em cima desse conteúdo. Passinhos largos ou acelerados, como é o mundo da tecnologia. E seguros, para quem tem na bagagem, apesar da idade, conhecimento, projetos e propósitos também. Nosso alinhamento é o que nós queremos, onde nós queremos estar. Então, a gente não quer apenas ser uma empresa para sustentar, ter dinheiro. É lógico, a gente quer sustentar, a gente quer viver disso. Todo mundo tem que ter um emprego. Mas a gente quer ter projetos sociais, a gente quer conseguir fazer diferença, a gente quer cumprir um propósito no final. A gente quer conseguir trazer uma diferença para a educação. Não adianta nada no final, por exemplo, a gente ficar rico, estar nadando no dinheiro, se no final os nossos sonhos não foram cumpridos. Então, a gente consegue alinhar nossos sonhos e ao mesmo tempo sobreviver disso. Então a gente consegue ter a resiliência necessária, porque por mais que às vezes não dê certo ou dê errado, a gente consegue no final ver nossos sonhos chegando mais perto, impactando uma criança, fazendo uma diferença numa comunidade. Que todos nós que estamos aqui dentro, nós temos um propósito comum, todos nós temos um objetivo comum. E saber que o outro também está alinhado com aquele propósito auxilia muito a você fazer não só aquilo que você quer, mas também aquilo que você deve fazer para ter toda a questão burocrática, questão social, questão política da empresa, né? Não é só você desenvolver o produto, não é só você dar as aulas, tem todo um percalço que você tem que fazer ali atrás para conseguir realmente se tornar um negócio de fato. A gente quer se consagrar como referência em instituições, então espalhar essa metodologia e multiplicar em diferentes instituições de ensino, poder mostrar que a robótica faz sentido para diferentes contextos educacionais. A gente tem um viés muito forte com o organizacional também, então poder ajudar empresas e outras organizações que também têm essa necessidade. A gente escuta muito da discussão entre o corpo técnico e às vezes o corpo administrativo, que muitas vezes por desconhecer do mínimo do universo digital, aquele processo, aquele projeto não anda tão bem quanto ele poderia, quando na verdade, né, se o corpo administrativo, quem mexe com a contabilidade, com o legal, se ele tivesse às vezes uma noção básica de robótica, o projeto poderia ir muito mais rápido. Então, existem muitas propostas, muitas organizações do universo da robótica, mas como eu disse, o mar é tão grande que ainda tem muito a ser feito. E a gente sabe que a gente não vai conseguir democratizar, nós não vamos conseguir capacitar as pessoas do mundo. Então vamos precisar de muita ajuda para isso. E nós somos apenas uma pecinha, uma engrenagem que vai fazer tudo isso funcionar. Vitor, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista. Sucesso no negócio de vocês. Obrigado. Parabéns, viu? Meu amigo, muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns pelas suas ideias, sucesso nos seus negócios. Obrigado. Rafael, muito obrigado pela sua entrevista, foi um prazer grande. Muito Sucesso obrigado. nos negócios de vocês, foi um aprendizado hoje para mim aqui. Que isso, a gente fica muito grato de ouvir. Muito bom. Com a história desses jovens empreendedores, então, a gente termina o Repórter Empreender de hoje. Mas você viu, né, como esse tema é instigante, é interessante, e tem muito empreendedor Brasil afora, criativo e inovador também, tem muita história para a gente contar ainda. Então, na próxima semana, a gente volta com a segunda parte do Repórter Empreender Inovação. Um abraço grande para você e até mais!